Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Se prepara porque o programa vai ser quente nesta quinta-feira. Mais uma reviravolta no caso do dono da Porsche, que matou o motorista de aplicativo em São Paulo, no Tatuapé. Depois da amiga e namorada do empresário divergirem completamente sobre se o motorista estava bebeu ou não, o depoimento mais esperado acaba de chegar. O amigo do motorista, que estava no carro de luxo no momento do acidente, saiu do coma e falou com a polícia. Com você, Gaccioni. Amigo de Fernando Sastre prestou depoimento no hospital hoje à tarde e disse que os 4 consumiram bebida alcoólica naquela noite. Os detalhes eu conto daqui a pouquinho. Lordela, agora a polícia vai ter que dizer quem está mentindo. A namorada ou o amigo do filho de vó? Boa noite para você, para todos que acompanham o Hora de Ação. E não é só isso não. Empresário de uma família importante em Pernambuco é preso acusado de estupro e violência contra mulheres. A polícia investiga mais de 10 anos de crimes, Lordelo. Olha, e em São Paulo, polícia investiga o desaparecimento de 26 armas de fogo da Guarda Municipal de Cajamar. Revólveres e pistolas estavam na base da guarda e sumiram, desapareceram no mês passado. A denúncia só foi feita esta semana, Ed. E mais um golpe no tráfico de drogas no centro de São Paulo. Polícia estoura depósitos na Cracolândia. Ranieri Zoccoli. Lordelo, a polícia de São Paulo encontrou 2 depósitos de drogas que abasteciam a região central de São Paulo. 2 pessoas foram presas. Os detalhes eu te conto daqui a pouquinho. O Hora de Ação já está no ar. Olha, nós vamos entrar hoje fundo no caso da morte no domingo de Páscoa daquele motorista de carro por aplicativo. Sabe por quê? Porque teve alta da UTI hoje, quinta-feira, um estudante de medicina, Marcos Rocha. Ele estava na qualidade de passageiro do motorista da Porsche, o Fernando Sastre, que bateu no carro do motorista de aplicativo lá no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo. E eu estou agora, nesse exato momento, com o nosso repórter Luiz Gaccioni, que tem todas as informações do caso. O Luiz Gaccioni está na frente, estava lá no 30DP falando com o delegado e tem muitas informações. Boa noite, Gaccioni. Boa noite a todos. Pois é, Lordelo, o rapaz ainda está internado num hospital próximo daqui do 30º Distrito Policial. O Marcos Rocha saiu do coma induzido terça-feira e a previsão é que ele tenha alta na semana que vem. Mas o que fizeram os investigadores? Correram para o hospital e colheram o depoimento dele lá mesmo no quarto. Na minha opinião, para evitar o contato do rapaz com o grupo de advogados do motorista da Porsche. Marcos disse que o Fernando Sastre consumiu bebida alcoólica no restaurante que eles estiveram antes de irem jogar pôquer. Na casa de pôquer, eles ficaram em mesas separadas, portanto, ele não teria percebido se o Fernando tomou alguma bebida com álcool. Marcos contou que na saída do local do motorista da Porsche, na saída da casa de pôquer, estava sim um pouco alterado. E a partir dali, ele só se lembra de ter visto o colega acelerando o veículo. O depoimento do jovem contradiz o que disse o próprio Fernando e a namorada do Fernando. E vai de encontro ao depoimento da namorada dele, que disse o mesmo quando foi chamada aqui na delegacia. Então, o que a gente vê aí são 2 casais e cada um com uma versão diferente do que aconteceu naquela noite. Muito bem, os investigadores conseguiram encontrar a comanda do que foi consumido pelos jovens no restaurante. Olha só, eles beberam 8 drinks feitos com uísque, licor e xarope de limão. E, além disso, uma caipirinha de vodka. Comeram alguns salgados também naquele momento. Só ali, a conta ficou em R$ 620.
fora o que eles gastaram na casa de pôquer, Lordelo. Olha, a gente percebe que eles só vão em lugar chique, eles gastam, tem dinheiro, até aí não tem problema nenhum. Mas eu preciso saber de você, Gaccione, o seguinte: o que o passageiro da Porsche teria dito ao saírem da casa de pôquer? Nós temos as imagens onde teve uma confusão, teve uma discussão. E algo que é muito estranho, aí, ó, nós estamos mostrando as imagens agora, Gaccione, da confusão que teve entre os dois casais. Ali teve uma confusão, teve lá um bate-boca, eles se desentenderam e o motorista do outro carro, que é esse rapaz que foi ouvido no hospital, resolveu ir na qualidade de passageiro do amigo dele, que é o dono da Porsche. Ele chegou a explicar qual foi o motivo dessa confusão, Gaccione? Havia uma confusão lá entre as duas moças e os dois rapazes, né? O que aconteceu foi o seguinte: como eu disse há pouco, ele percebeu que o Fernando Sastre estava alterado e se ofereceu para dirigir o carro, para dirigir a Porsche. Só que o Fernando não aceitou, ele não aceitou que o outro assumisse o volante. Entrou no carro e aí o Marcos Rocha disse: não, eu vou com ele. Falou para as meninas: eu vou com ele. As meninas foram em outro carro, foram um carro logo atrás. E em determinado momento elas mesmas disseram, né, que o motorista da Porsche acelerou e daí por diante não viram mais o carro. Viram depois, quando passavam pelo local e constataram um acidente. Gaccione, me fala uma coisa, Gaccione. Quando duas testemunhas falam, tem depoimentos conflitantes, e aí nós temos duas moças, duas mulheres, uma fala que o motorista da Porsche bebeu, a outra que estava no mesmo dia, na mesma casa noturna, no mesmo restaurante, alega não, o meu namorado não bebeu. Quando há esse tipo de conflito, é natural que a polícia chame essas pessoas e façam a chamada acariação. O delegado aí do 30º DP, ele já se manifestou nesse sentido, ele vai chamar essas duas mulheres para que uma na frente da outra, o delegado possa esclarecer realmente o que aconteceu? Não, ele disse que por enquanto não, mas existe essa possibilidade mais adiante, viu, Lordelo? Na certa, com certeza, eles vão chamar as duas para fazer uma acariação, para saber quem está mentindo nesse caso aí, né? Olha, uma coisa é certa, Gaccione, nesse caso tem muito mentiroso, né? A gente está reparando que são 4 pessoas que estavam se confraternizando naquela noite. E tem outro detalhe, Gaccione, que eu sei que você está informado. Quando eles bateram o carro, apareceram populares para ajudar. E 3 pessoas que estavam ali e vivenciaram o dono da Porsche saindo da Porsche, o que essas testemunhas, Gaccione, disseram ao delegado aí do 30º DP? Disseram que ele estava cambaleando e não dizia coisa por coisa, né? Então, elas concluíram que ele estaria bêbado realmente. Além disso, teve uma outra testemunha que passava pelo local também, que viu garrafas de bebida dentro do carro. Ela só não soube dizer se eram bebidas alcoólicas, mas as provas são fortes contra esse rapaz, viu, Lordelo? Olha, Gaccione, eu quero que você fique aí com a gente. O programa inteiro, que eu sei que está tendo informação que está chegando aí no 30º DP. E eu já te chamo, Gaccione. Ed Paulo, eu sei que você está em cima desse caso. Você tem muitos contatos pela polícia. Quais são as informações do caso que aconteceram hoje, que estão trazendo uma série de contradições e vindo muita mentira, Ed Paulo? Lordelo, o que a família do Sastre não esperava e não imaginava era poder ter um contato, né, com a vítima, com o Marcos Vinícius Machado, que está internado, deu depoimento hoje, porque é claro, evidente, ficou claro isso, né, a gente conversando até com os policiais que estão investigando esse caso, que houve realmente uma forçação de barra para que a menina, a namorada dele, desse um depoimento que fosse condizente com a versão do acusado. Do Fernando, porque é muito nítido que a menina já tinha
falado que ele estava embriagado, que pediu, aquela discussão que houve na porta era para tentando evitar que ele dirigisse o carro, porque ele estava assim embriagado. O menino agora que voltou do coma, quer dizer, voltou consciente e deu depoimento sem a interferência dos advogados da família do Fernando e disse exatamente o que aconteceu, que eles beberam sim. E beberam, Lordello, não só no bar que eles foram, como também na casa de pôquer. O fato deles não estarem na mesma mesa não significa que ele não teria bebido, porque o consumo lá é de acima de R$350, e aí ninguém bebe R$350 em água, né? Isso é bem claro. E a polícia agora está atrás também dessa comanda, e a expectativa é de que haja realmente essa cariação. E mais, no momento da batida, o rapaz, né, o Fernando, ele saiu do carro vomitando. É claro que pode ter vomitado por nervosismo, pela batida em si, mas a gente sabe que uma pessoa alcoolizada, quando fica realmente bastante alterado, balança, como ele balançou ali, né, essa batida deve ter sido muito forte, não foi muito forte, ele ficou com dor de cabeça, deve ter dado essa sensação de vômito. Agora, Lordello, o que me chama a atenção, e chama a atenção também dos policiais com quem eu conversei, olha só, é um caso só. É um caso que envolve uma morte de um motorista de aplicativo. Isso daí para mim é homicídio que ele assumiu o risco. E olha que coisa absurda. No depoimento da namorada há o segredo de justiça. E no depoimento do Marcos não há o depoimento de justiça, não há o segredo de justiça. Então como é que pode ter segredo de justiça para um depoimento e não ter para o outro? É muito complicado isso, vai ter muita coisa ainda para se explicar. Esse caso realmente está muito confuso nessas versões que estão sendo apresentadas. Com certeza, eu conversando com policiais, vou dizer de novo aqui, não é o depoimento isso é um papo entre polícia, é um papo entre profissionais, de que realmente a situação do Fernando está cada vez mais complicada e que a polícia está aguardando apenas os exames que estão sendo feitos, principalmente da velocidade, os exames que estão com a polícia científica, para já pensar num novo pedido de prisão preventiva contra o Fernando. Quer dizer, vai se fechando o cerco com ele, e principalmente quem está complicando mais a situação agora, e a vida dela vai ficar difícil, Lordello, é dessa namorada dele, porque ela mentiu, e você como delegado pode dizer pra gente, mentir num depoimento para a justiça é grave? Olha, é aí que eu quero falar com o Brasil, eu quero que a câmera venha em mim. Vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Se é um lugar que é balcão de mentira, é delegacia de polícia. As pessoas ou mentem à vontade, é justiça a mesma coisa. Só que existe um artigo no Código Penal, artigo 342, que é o falso testemunho. Só quem pode mentir de acordo com a lei brasileira penal é o suspeito. Suspeito pode mentir à vontade. Estados Unidos não. Mentir é crime, 5 anos de cadeia. No Brasil ele pode mentir. Ou seja, o motorista da Porsche, o dono da Porsche, quem estava dirigindo a Porsche, ele não tem preocupação de falar a verdade. Ele fala o que ele quiser. Ele pode mentir, ele pode seguir conselho de quem ele quiser, não há problema nenhum. Agora, o restante, quando ele é colocado na frente do delegado, o delegado já começa o depoimento falando o seguinte: olha, o que você disser, se você mentir, você responde pela mentira, que é o falso testemunho. Pena, anota aí, Brasil, de 2 a 4 anos de cadeia, reclusão, a pena é grave. Falsos testemunhos é grave no Brasil. E o que nós estamos vendo, que é um caso gravíssimo, porque você tem a morte de um trabalhador no dia da Páscoa, você tem uma tentativa de homicídio, como entende o delegado, desse estudante de medicina que estava até há pouco tempo, até ontem, entubado no hospital, ou seja, uma gravidade. Agora, o esclarecimento do crime, em tese, seria simples. Por quê? Porque nós temos imagem das câmeras, a imagem mostra a velocidade altíssima que estava essa Porsche. Um perito privado entendeu que, pelos cálculos que ele fez, o carro, no mínimo, estava a 130 km por hora numa via que era para andar até 50 km por hora, sendo que o motorista tinha perdido a carta e há pouco tempo recuperou a carta. Então, o caso não tem muito segredo, era só as pessoas falarem a verdade para o delegado. Só que eu quero falar uma coisa para o Brasil. E aí é a injustiça. É a injustiça que está sofrendo aqueles que ficaram. E quem ficou? É a família do Ornaldo. É a família do pai de família de 52 anos que estava lá batalhando no dia de Páscoa. Deixou a família porque precisa de dinheiro.
Os 4 que estavam passeando, eles têm muito dinheiro. Só naquela noite, Edipor, eles gastaram mais de R$2.000 em restaurante e em casa de pôquer. Mas aí tem dinheiro, eu não vou discutir. Você faz o que quiser com o seu dinheiro. Mas mentir não. Mentir o Brasil não aceita. E digo mais, e que o Brasil entenda esse caso e o Brasil agora quer o deslinde, quer a finalização desse caso. Se o motorista da Porsche tivesse ficado no local, fosse conduzido à delegacia de Polo, com absoluta certeza, ele seria autuado em flagrante, porque o delegado entendeu que ele pratica o homicídio doloso na modalidade de dolo eventual. Você acaba assumindo o risco e nesse tipo de autuação não tem fiança. Ele estaria preso, Mas ele não ficou no local do crime, ele saiu. A mãe disse, olha, preciso levar meu filho no hospital. Meu filho está com a boca sangrando. E vocês viram, quando ele se apresentou, depois de algumas horas na delegacia, que com ele não aconteceu absolutamente nada. A gente não vê um arranhão. Só quem se machucou gravemente é o amigo dele, que é médico, que está no hospital, passou por situação difícil. Felizmente, agora ele já está na UTI e em breve ele vai para o quarto e vai para a casa dele. Perdeu um baço, 4 costelas quebradas, acidente grave. Só que ele mata. O acidente foi tão grave que um pai de família de 52 anos perdeu a vida. Portanto, o Brasil agora, ele ficou no caso. Ele ficou no caso porque o Brasil não aceita mentira. É óbvio, a gente está acostumado a mostrar aqui no programa que todo averiguado pela polícia mente. Mas agora, testemunhas em conflito, alguém vai ser responsabilizado nesse inquérito por falso testemunho. E agora eu vou falar de um outro caso, que é o caso do momento, né? Que é a apreensão de droga. E a polícia de São Paulo encontrou 2 depósitos de drogas que eram usados para abastecer o tráfico na região central de São Paulo. E o nosso repórter, Ranieri Zoccoli, conta todos os detalhes. É com você, Ranieri. O uso de drogas no centro de São Paulo é uma realidade preocupante que muitos enfrentam diariamente. As cenas de pessoas consumindo substâncias ilícitas nas ruas são comuns, refletindo um problema que afeta não apenas os usuários, mas também a comunidade como um todo. Operações policiais são realizadas constantemente para tirar de circulação traficantes que atuam na região. A Polícia Militar encontrou 2 depósitos de drogas que eram usados para abastecer o centro da capital paulista. Lordelo, as equipes da Força Tática estavam fazendo um patrulhamento de rotina na região do Bom Retiro quando avistaram 2 homens correndo. Eles entraram em uma casa que era utilizada para a venda de drogas. Lá, a polícia conseguiu apreender uma grande quantidade de entorpecentes. Os 2 homens de 30 e 40 anos foram presos em flagrante. Em um outro imóvel, usado também como depósito de drogas, os policiais encontraram mais entorpecentes, totalizando 3.400 porções de cocaína, além de pinos de K2, 69 porções de maconha e anotações que caracterizam o tráfico de drogas. O uso de drogas no centro de São Paulo também afeta a imagem da cidade, atraindo preocupações sobre a segurança pública. O importante a destacar nesse trabalho é o trabalho das 2 polícias. Primeiro, a Polícia Militar, a Polícia Ostensiva e Preventiva, que existe para evitar que o crime ocorra. Mas também nós temos a Polícia Investigativa, a Polícia Judiciária, no caso, a Polícia Civil. Essas 2 polícias trabalhando agora, no primeiro momento a Polícia Militar, com a apreensão e a prisão dos suspeitos e a investigação policial, tanto pelo Distrito Policial da área, como as especializadas, DEIC, DENARC em especial, com certeza vão fazer com que seja o tráfico de entorpecente ali no centro da cidade e na capital paulista sufocado e, consequentemente, identificar e prender estas pessoas, passando assim a sensação de segurança, já que não existe segurança se você não tiver um policiamento preventivo e ostensivo. Olha, vocês têm acompanhado desde o ano passado aqui no Hora de Ação. E a Polícia de São Paulo, Polícia Civil, Polícia Militar, tem feito um trabalho realmente muito importante, porque eu nunca vi, Edipolo, tanta apreensão de droga. Toneladas e toneladas de drogas. Na Operação Escudo na Baixada nem se fala. Foram mais de 4 toneladas numa pancada só no começo do ano. Mas o que nós temos que entender é que por mais que a polícia apreenda a droga não para de chegar no nosso país. Por quê?
Porque é um mercado fantástico, gera muito dinheiro. A pessoa dependente de maconha, cocaína, crack, anfetamina, elas fazem um custo diário. Quando você compra um cigarro, que é péssimo, né? Cigarro faz muito mal para a saúde. Um cigarro, se não me engano, custa 8, 9, 10 reais. Um maço que você vai fumar 20 cigarros. Só que a droga não. A pessoa paga 5, 10, 15, 20 reais. É uma unidade para fazer um uso. E ela tem que fazer o quê? Usar várias doses por dia. Por isso que esse mercado não é milionário. Esse mercado, ele é bilionário. Então, por mais que a polícia apreenda toneladas de droga, ainda é pouco, porque a gente sabe que vai entrando no país quantidade maior para abastecer milhões de brasileiros que são apaixonados por drogas. Mais urgente, o funkeiro MC. Mas agora você vai ver que a Polícia Civil investiga o desaparecimento. É brincadeira. O que eu vou contar agora é de doer. 26 armas de fogo desapareceram da Guarda Municipal de Cajamar, que fica na Grande São Paulo. O nosso repórter David Diogo está atrás, está ali na guarda, pertinho da guarda, e tem mais informações. David, como é que foi identificado esse desaparecimento? Que não é brincadeira, né? 26 armas de fogo. Recentemente, nós mostramos aqui no programa que o Exército aqui em São Paulo subtraiu um monte de fuzil. E agora, aí em Cajamar. Boa noite, David. Boa noite, Lordelo. Boa noite a todos. Pois é, Lordelo, a gente vê aí praticamente uma cena se repetir. Armamento, né, sumia assim de dentro de um quartel, de dentro de uma base da Guarda Civil Municipal. Como você bem falou, 26 pistolas, né, sumiram da base da Guarda Civil Municipal de Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. E a Polícia Civil está investigando para saber o paradeiro desse armamento todo. O inquérito policial já foi instaurado e daí começa essa investigação para saber as circunstâncias dos fatos, como também para recuperar essas pistolas. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na última terça-feira, as armas estavam em uma sala dentro da base da GCM e essa sala não tem câmeras de segurança, a fechadura apresentava problemas. O que estranha é o registro de ocorrência, né? O boletim de ocorrência. Por quê? Foi registrado na última terça-feira passada, mas o sumiço aconteceu no dia 22 de março, ou seja, quase 19 dias depois. Ao perceber o sumiço, Lordelo, a Guarda Civil começou a fazer uma varredura dentro da base, por isso esse tempo aí para registrar o boletim de ocorrência, mas o armamento não foi encontrado. Olha só o que diz a Corregedoria da GCM, esse armamento seria levado ali para manutenção, logo após seria ou doado ou seria realmente despachado, né? Mas o que acontece é que essas armas subiram, não foram levadas para essa manutenção. Lembrando que eles dizem ali que esse armamento não estava sendo utilizado pela corporação. A Prefeitura Municipal de Cajamar, né, fez ali o afastamento dos servidores, tanto da Guarda Municipal quanto da Vigilância, dos guardas, desses agentes, por tempo indeterminado. Como você bem lembrou, essa cena se repete uma vez que em Barueri, em setembro do ano passado, 21 metralhadoras sumiram do quartel do Exército. Lordelo. Olha, David Diogo, essas 26 armas não estavam sendo usadas pela guarda, mas eu te garanto que agora vai ser usado para criminalidade. Isso é fato, viu? Se a arma estava quebrada, eles mandam arrumar no armeiro e vão utilizar. Agora, o que não dá para entender é uma guarda municipal bem estruturada que você tem. Não tem câmera de segurança, a porta com problema na fechadura, aí é dose para leão. Não tem como justificar. Nós não estamos falando de 26 chocolates, de 26 brinquedos. Nós estamos falando de arma de fogo. Quer dizer, se a criminalidade consegue entrar dentro da guarda ou convencer alguém lá de dentro a levar essas armas, como aconteceu em setembro num quartel do Exército aqui no estado de São Paulo, você verifica como é que está o crime no Brasil. Olha, me fala uma coisa, você que mora em prédio, já teve confusão no estacionamento da garagem quando alguém para o carro meio de lado e atrapalha eventualmente a saída de um carro? Já teve confusão, já teve briga? Eu acredito que já teve, porque hoje o brasileiro está sem paciência. Você vai ver agora um motorista que se irritou.
Ele se irritou com um carro que estava trancando a saída do estacionamento. Tudo isso aconteceu no Distrito Federal. E ele faz o quê? Ele quebra os vidros do carro lá em Brasília. De Paulo, me conta. E o fuzuê foi grande, viu, Lordelo? O ataque de fúria foi registrado por uma câmera de segurança. O motorista que estacionou atrás disse que Flanelinha afirmou que o dono do outro carro passaria amanhã no trabalho. Ele ficou uma vara. O motorista impedido de sair do estacionamento no setor hoteleiro sul em Brasília teve um ataque de raiva e quebrou os vidros, como você disse, as lanternas do carro parado atrás do veículo dele. Nas imagens é possível ver que o dono do veículo fechado e Flanelinhas tentam movimentar o veículo parado de maneira indevida, enquanto um homem manobrava o carro branco e tentava sair. Depois de conseguir sair, o homem usou uma ferramenta para atingir o carro que bloqueava a vaga dele. Tava bravo, Lordelo. Tava com pressa, uma coisa complicada, né? Eu sei que fazer isso não dá, mas parar o carro desse jeito, aí eu vou dizer uma coisa pra ti, é difícil. Ana Lúcia Tavares, eu consegui o contato dela, dona do veículo danificado, contou pra mim que um Flanelinha que estava no estacionamento garantiu a ela, Lordelo, que poderia deixar o carro ali, porque o dono do veículo que ocupava a vaga passaria a manhã inteira no trabalho. Ela tinha um compromisso que iria das 9 da manhã até a 1 da tarde, mais ou menos. Então, ela foi na onda do Flanelinha. De acordo com o Código Brasileiro, só vou deixar aqui claro, né, para quem está assistindo, que o condutor de um veículo que impede a movimentação de outro comete uma infração média e multa de R$ 130, com 4 pontos na carteira, e se flagrado pode ocorrer a remoção do veículo. Quer dizer, R$ 130. O que ela vai pagar só no vidro e na lanterna, Lordelo, eu vou falar uma coisa pra você, vai ficar muito complicado, e a mulher tá apavorada porque se sentiu muito atingida. Olha, o cara quebrou com vontade ali, hein, Lordelo? Olha, de Paulo, o que não dá pra entender é que o rapaz conseguiu tirar o carro, Ed, e não bateu. Tava difícil, ela parou no lugar indevido, ela foi induzida pelo Flanelinha, como você bem disse. Agora, dá uma olhada nessa cena, Ed. Isso é crime de dano material. E eu vou ficar aqui uma orientação, se ela tiver vindo no programa, ela tem que ir numa delegacia, faz um boletim de ocorrência, pega o papel da perícia, processa criminalmente e processa civilmente para recuperar o dinheiro de todos os vidros quebrados. E agora nós vamos ver assalto à joalheria. Um comerciante foi vítima de latrocínio no interior de Minas Gerais. Ele abriu uma joalheria na semana passada, já foi assaltado e acabou reagindo. Pedro Oliveira, que tragédia. Boa noite. Verdade, Lordelo. Uma ótima noite para você e para quem acompanha o Hora de Ação pela Rede TV em todo o país. Um caso revoltante de latrocínio, que é um roubo seguido de morte que assustou a cidade de Arcos, aqui em Minas Gerais. Inclusive, nós temos as imagens das câmeras de segurança que mostram a ação desses criminosos que acabaram baleando esse jovem empresário. Era pouco mais das 10h15 da manhã, horário tranquilo naquela região. A loja tinha acabado de abrir quando 2 suspeitos entram e anunciam o assalto. Os funcionários do local e o empresário, identificado como Alain Dorraquim, foram levados para os fundos do estabelecimento. Os bandidos são esses 2, de camisas vermelha e também azul. As imagens mostram ainda os bandidos fazendo a limpa. Relógios, joias e bens de quem estava por lá foram levados. Nesse momento, o dono não se conteve e reagiu ao assalto, Lordelo. Alain foi para cima dos criminosos para tentar se proteger de alguma maneira. É possível ver o momento que ele leva um tiro a queima-roupa no peito. Ele ainda consegue correr, mas não resistiu e morreu ainda no local. Depois do crime, os suspeitos aparecem fugindo da loja. Lordelo, situação difícil para essa loja e também para essa família, tá? Isso porque a loja foi aberta há pouco mais de uma semana. E 2 meses atrás, 2 meses, um irmão de foi morto num acidente de trabalho, prensado por uma máquina. A loja, nesse momento, foi a saída para que essa família, então, desviasse o foco da perda recente. E agora,
vem mais essa fatalidade. Lordelo, o corpo de Alain foi levado para a cidade de Formiga e deve ser enterrado amanhã. Ele deixa a esposa, um filho de 1 ano e meio e toda uma história, toda uma possibilidade de vida pela frente. A polícia investiga esse caso. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Um cerco foi montado entre as polícias civil e militar na cidade de Formiga, na cidade de Arcos e também em toda aquela região. E agora, há pouquinho, informação exclusiva aqui no Hora de Ação. Um terceiro suspeito, que é o responsável por ter emprestado essa motocicleta, que esses 2 bandidos que acabaram matando o Alain, que é essa vítima, fugiu. Ele, no caso, esse suspeito, ele não foi identificado ainda, mas ele foi o responsável por emprestar a motocicleta usada no crime. Ele foi preso agora há pouquinho na região de Arcos. Uma notícia urgente, uma notícia exclusiva aqui do Hora de Ação para você, nosso telespectador. Ele foi preso nessa horinha, nesse minutinho, e a polícia agora ainda investiga esse caso, investiga esse crime e procura por mais 2 suspeitos. Lordelo. Olha, Pedro, provavelmente quando prende um dos envolvidos é muito fácil agora a polícia identificar os outros. Agora, você colocou a foto dessa família linda, é uma tristeza, me doeu aqui, a gente vê, é um jovem lutador, o cara batalhou muito para ter a sua joalheria. Na realidade, é joalheria daquelas bijuterias com chapeado, e ele tá lutando. Então você vê nessa foto, olha, ele com a esposa, ele com o filhinho pequeno, lutando, trabalhando para esses 2 vagabundos entrarem com a arma na mão, se passando como se fosse dono da loja, e o terceiro vagabundo, como você disse, lá fora aguardando. Realmente um verdadeiro absurdo, Pedro. Fique em cima desse caso e esses 2 sendo identificados e presos, eu faço questão que você faça uma matéria para a gente expor eles ao Brasil. Muito obrigado pelas informações. Vou estar com o meu repórter Luiz Gattioni sobre o caso da Porsche. Luiz Gattioni está na frente do 30DP, delegacia do Tatuapé. Quais as informações, Gattioni? Lordelo, o Marcos Rocha tá lá sem o baço, com as costelas quebradas, mas abriu o bico, viu? Os investigadores colheram o depoimento lá no quarto mesmo. O Marcos disse que o Fernando Sastre consumiu bebida alcoólica no restaurante que eles estiveram antes de irem jogar pôquer. Na casa de pôquer, eles ficaram em mesas separadas. Portanto, o Marcos Rocha não sabe dizer se o Fernando tomou alguma bebida com álcool. O Marcos contou também que na saída do local, na saída da casa de pôquer, o rapaz estava alterado. A partir daí, ele só se lembra de ter visto o colega acelerando a Porsche, né? O depoimento do jovem contradiz o que diz o próprio Fernando e a namorada, o que eles disseram aqui na delegacia, né? E vai de encontro ao depoimento da namorada do Marcos, que disse o mesmo quando ela foi chamada para depor. Então, o que a gente vê aí são 2 casais, né? Eu já disse isso, são 2 casais, mas cada um com uma versão diferente do que aconteceu naquela noite. Os investigadores também conseguiram encontrar a comanda do que foi consumido pelos jovens no restaurante. Eles beberam 8 drinks feitos com uísque, licor e xarope de limão, além de uma caipirinha de vodka. Já imaginou isso no organismo, Lordelo? A pessoa deve ficar balão, hein? Só ali a conta ficou em R$620, fora o que eles gastaram na casa de pôquer. E aí não se sabe se o Fernando, aliás, ingeriu bebida alcoólica também na casa de pôquer enquanto jogava lá. Olha, de Paulo, os advogados do motorista da Porsche falam em fatalidade. Já a família do motorista do carro simples de aplicativo falam em injustiça. O delegado do 30DP quer a verdade. O que aconteceu na noite de Páscoa? A verdade está vindo à tona. Tudo leva a crer, de acordo com várias testemunhas, que o motorista da Porsche pode realmente ter ingerido bebida alcoólica e isso é um complicativo e resolve o quê? O delegado acredita que não é o homicídio culposo, não é um simples acidente. Ele alega que o motorista da Porsche, numa velocidade muito alta e logo, provavelmente, talvez amanhã, semana que vem, a perícia da polícia vai dizer qual era a velocidade dele no momento do acidente, porque o delegado
indiciou o motorista da Porsche por homicídio doloso na modalidade de dolo eventual. A pena se torna muito alta por causa desse detalhe. E ficando provado que ele teria bebido bebida alcoólica, aí sim que vai reforçar, Ed Polo, a tese do delegado do 30DP. Lordelo, teria não, ele bebeu. 2 depoimentos de quem estavam no local no momento em que ele consumiu essa bebida alcoólica. Se não consumiu na casa de pôquer, com certeza consumiu no restaurante. Essa afirmação vem de 2 depoimentos cruciais que são da namorada do Marcos Vinícius Machado, o amigo que estava com ele no carro, do amigo que pediu para ele não ir dirigindo, que assumiu o local junto com ele, pediu para ir ao lado dele porque sabia que as condições não eram boas. E mais, os advogados do Marcos Vinícius, esse rapaz que está no hospital internado, que perdeu o baço, várias costelas quebradas, está ali se recuperando, e que Deus ajude que ele se recupere bem, porque é o seguinte, eles não são ingênuos, eles sabem que uma pessoa morreu, eles sabem que isso é um homicídio e que o cliente dele não pode ser cúmplice de uma fatalidade, entre aspas, que os advogados de defesa do Fernando estão tentando colocar nesse processo de fatalidade que a gente sabe que não existe. Ele previu e isso, sabia que poderia acontecer. Não, lógico, não saiu daí da casa de pôquer falando vou matar alguém, mas assumiu o risco. Então ele vai ter que agora cumprir as determinações da lei. O que me chama a atenção é exatamente isso, que como tem dinheiro e como são bem instruídos, até a mãe dele, que o tirou da cena do crime, a gente já chega a uma conclusão, assim, é lógico que isso que nós estamos falando baseado em conversas que nós estamos tendo com peritos, com os policiais, de que ela foi, e até mesmo com os advogados, de que ela tirou o menino da cena do crime exatamente para poder tentar aliviar essa atenuante de que ele estaria alcoolizado no momento da colisão. Agora, de que ele estaria alcoolizado, não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é o Marcos Vinícius, que estava ao lado dele do carro, e também a namorada dele, que, contrariando o depoimento desta menina aí, que a gente aparece, testemunha cobrindo o rosto, parece criminosa, parece que ela cometeu um crime, pode sim ter cometido um crime se ela mentiu para a justiça, como você disse, Lordelo. A situação dela também se agrava, a deste menino já está muito grave também, e agora eu já te passo a informação que a polícia está esperando os laudos que estão sendo feitos, tem ainda laudos da velocidade, laudos da bebida, laudos ainda periciais que a polícia científica está ali analisando, para já pensar na terceira possibilidade, que as 2 outras eles não conseguiram, né? O advogado, o delegado e a promotoria, que é sim pedir a prisão preventiva desse rapaz que está se complicando a cada dia. Mas, de novo, Ed, já foi pedido 2 vezes e não saiu, Ed Polo. O delegado já está trabalhando, está tentando, mas não saiu. Tá trabalhando. Mas uma coisa eu vou te falar, Ed Polo. 2 moças que estavam no mesmo lugar com as mesmas pessoas. Uma fala uma coisa, a outra fala outra. Uma tá mentindo. Sabe o que vai acontecer, Ed Polo? O delegado do 30DP vai chamar as 2 para uma careação. Sabe o que é careação, Brasil? O delegado de polícia coloca 2 cadeiras, uma pessoa na frente da outra, olho no olho. Essa mulher aí, ó, que tá toda coberta, eu nunca vi, viu, Ed? Eu nunca vi uma testemunha. Eu nunca vi uma testemunha com tanta preocupação de não mostrar o rosto. Mas aí é um problema dela. Mas o que vai acontecer, essa moça que cobriu todo o rosto, ela vai ficar provavelmente de frente com a amiga dela. A amiga dela tem uma versão. Não, o rapaz da Porsche bebeu. Ela falou que não. E aí é feita uma careação olho no olho. E muitas vezes na careação, o delegado começa a apertar, começa a pedir detalhes e a pessoa que mente acaba abrindo o bico. A pessoa que mente acaba abrindo o bico. E volta a repetir. Quem mentiu para a polícia responde pelo crime de falso testemunho. Pena 2 a 4 anos de reclusão. E digo mais, hein, Ed Polo, eu tenho notícia que o Ministério Público de São Paulo já está em cima do caso, trabalhando junto com o delegado do 30DP e já disse, informação que eu estou trazendo de bastidor, que a conduta da mãe do motorista da Porsche tem que ser apurada, Ed Polo. Tem sim, porque ela tirou, ela foi lá para, o filho ligou para ela dizendo o que tinha acontecido, ela imediatamente
certamente deve ter ligado para os advogados, conversado com eles, que foi orientada pelos advogados, e ao chegar lá no local, o que ela fez? Ela simplesmente tirou o filho da cena do crime, porque isso é crime, sim senhor, houve sim a intenção, né? O dolo eventual, porque olha só o tamanho. Olha o estado do carro, Ed Paulo, dá uma olhada como é que ficou o estado do carro. E esse carro, não é esses carros que são fabricados agora aqui no Brasil, que você bate e entorta, que nem papel. Isso daí vem de fora, a tecnologia importada, é um carro super, se não for quase blindado, não precisa nem ser blindado, mas é um carro que tem aí uma capacidade muito forte para impacto, e olha só como ele ficou. Então ele correu, a própria namorada do Marcos Vinícius, que é o amigo que estava com ele, diz que eles se perderam, eles foram para frente, ela deixou de ver o veículo, e a preocupação da menina, que é a namorada dele, que pode ter mentido, isso ela pode, ainda não tem que haver a cariação aí, que ela disse o seguinte, que ela conseguiu ver o carro, mas a amiga disse que não, que ela foi obrigada a emprestar o celular dela para a amiga, para ela ligar pro Fernando para dizer onde vocês estão. Ele falou, acabei de ter uma batida aqui na Zona Leste. Lordelo, eu vou falar uma coisa para você, é muita raiva que eu passo em saber que só porque tem dinheiro fica fazendo todo esse jogo. Rodrigo Carvalheira é preso por estupro e violência contra mulheres. O empresário, além de político, é muito conhecido na região por promover eventos de grande porte. A polícia investiga a denúncia de pelo menos 3 vítimas de estupro. Acompanhe. Os crimes teriam acontecido entre 2009 e 2019 e há meses vinham sendo investigados pela polícia. O empresário foi preso e levado para a Delegacia da Mulher, na área central do Recife, onde foi realizada a prisão preventiva de Rodrigo Dibe Carvalheira, de 34 anos, sob a suspeita de estuprar e agredir mulheres. Na saída da delegacia, já sob custódia, o empresário disse estar surpreso com as acusações. Sou inocente e são muito minhas amigas, já acho incrível que está acontecendo isso. As supostas vítimas não tiveram os nomes divulgados, mas seriam do círculo de amizade de Rodrigo. A suspeita de que as mulheres eram dopadas e, quando acordavam, já estavam na cama com o empresário. O Rodrigo, ele é inocente. Nós não temos dúvida da inocência dele, até porque tivemos aqui em Recife por 3 vezes tentando apresentar. Rodrigo comprovou com imagens que tudo que as supostas vítimas falam de 2006, 2019, 2019 não merece prosperar. E outra coisa, Rodrigo está sendo preso hoje não é por um abuso sexual, até porque o lapso temporal já cessou. Rodrigo está sendo preso hoje por tentar obstruir, assim como foi relatado pelas delegadas do processo. Rodrigo já foi secretário de Turismo da cidade de São José da Coroa Grande, no litoral sul de Pernambuco, e foi eleito presidente estadual do antigo PTB, atual PRD. Depois das denúncias, a legenda o expulsou do partido. Após ser ouvido na delegacia, Rodrigo foi levado para o IML para realizar exame de corpo e delito e em seguida para o COTEL, onde fica à disposição da Justiça. Atenção, Brasil, mais uma chacina no nosso país e agora aconteceu na cidade de Cidreira e movimentou as forças de segurança de todo o litoral norte do Rio Grande do Sul. 5 pessoas foram assassinadas friamente por criminosos. 2 dos atiradores já foram identificados. Os crimes aconteceram no início da noite de ontem no bairro Parque dos Pinos, em Cidreira. Na primeira ocorrência, os criminosos atearam fogo em uma reciclagem, após renderem e alvejarem as vítimas. No local, 2 pessoas foram encontradas mortas. No terreno ao lado, um corpo também foi encontrado já sem vida. Na mesma rua, mas em outro endereço, mais 2 pessoas foram alvejadas. O que nos chamou a atenção durante a perícia do IGP é o grande número de disparo, de 8 a 10, 8 a mais, disparo em regiões vitais das vítimas, né? Região peitoral, cabeça, então foram execuções mesmo. De acordo com a polícia, a motivação para os ataques seria o tráfico de drogas na região. No entanto, nem todas as vítimas tinham ligação com o crime organizado. Acredito que morreram pessoas inocentes. Não pouparam ninguém. Eles efetuaram vários estojos recolhidos pela perícia. Munições calibre 9mm e .40. Então, munições com poder de fogo. Eles não pouparam ninguém. 4 pessoas teriam participado da chacina. 2 delas já estão presas. Outras 2 pessoas sobreviveram aos ataques.
A polícia deve seguir na tentativa de identificar e prender os envolvidos. Olha, atenção, você trabalhador que fica em ponto de ônibus, é óbvio, está esperando o ônibus, você está com o celular na mão. Presta atenção, porque uma mulher foi atacada por criminosos em um ponto de ônibus no ABC Paulista. Nem de busão a gente pode andar mais, é de polo. Não dá não. A bandidagem tá tentando de tudo, mas é difícil, viu, Lordelo? A gente teve acesso às imagens que mostram o momento do ataque do bandido contra uma passageira que aguardava o coletivo em ponto de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Tudo registrado pela câmera de segurança. Ela mostra, olha só, o momento em que a vítima é perseguida, você vai vendo aí, a vítima está do outro lado da calçada, o ônibus vem passando, ela vai ser perseguida e agarrada pelo ladrão com violência. Olha só, você vai vendo as imagens aí, ó, é o momento em que ele pega, tenta, pula no pescoço dela, o motorista abre a porta até do veículo, mas não tem, ele não consegue evitar assalto. Olha aqui, que é brincadeira isso, você imagina uma filha sua, uma mulher sua, na mão desses vagabundos, né, desses marginais, que conseguiu aí pegar a bolsa dela, o celular, os passageiros e até o motorista tentaram correr atrás do vagabundo, Lordelo, só que ele conseguiu fugir. E agora a polícia está usando essas imagens aí que a gente conseguiu também, para poder tentar identificar esse pilantra e chegar até esse ladrão, que ele fica circulando, atenção, na rua Vivaldi, bairro de Ruge Ramos. Você que mora nesse local e preste muita atenção, é um indivíduo que circula de bicicleta atrás de vítimas em potenciais para poder atacar, Lordelo. Olha, eu preciso te agradecer, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia aqui no Hora de Ação. Volto amanhã, sexta-feira, ao vivo. E agora, fique com o nosso